perguntando se vocês consentem com a gravação. Apareceu aí alguma janelinha? Ou ele só... Pareceu que iniciou a gravação, né? Nenhum pedido de permissão. Talvez seja só para mim aqui que aparece a janelinha. Mas estou deixando aqui vocês todos cientes, tá? De que eu estou gravando. Alguém se opõe, acha que não deveria gravar? Vocês entenderam por que eu quero gravar? Eu não pretendo divulgar isso assim amplamente, não, tá? As lives que eu estou fazendo de quinta-feira, que eu vou falar um pouquinho delas também daqui a pouquinho, essa sim, eu gravo a live, depois baixo ela e coloco no YouTube para ficar lá. Isso daqui é só para gente, só quem vai ter acesso, só para quem eu vou enviar esse link, somente os alunos das nossas duas turmas, tá bom? Isso daqui não vai para outro lugar, não. Ok, gente. Beleza, vários de vocês aí já disseram que ok, pode gravar sem problemas. Legal. Que assim depois todo mundo pode ter o acesso, né? Até o pessoal que não sabia ou não teve condições de estar aqui ao vivo. Ok, gente. Vamos lá falar rapidinho sobre o AVA. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos ver se eu lembro como é que compartilha a tela. Ah, tá, é aqui, apresentar agora. Mais gente aí entrando. Apresentar a tela inteira ou uma janela? Vamos de tela inteira. Share. Share. E é aqui que eu quero trazer vocês. Todos vocês estão vendo, gente, minha tela? Talvez eu não vou conseguir ler agora o chat, porque eu estou aqui aberto com a página do AVA. Se alguém puder abrir o microfone e responder se estão vendo aqui a minha tela, estão vendo a página inicial do AVA, da nossa... Sim, professor. Sim. Beleza, obrigado. Bom, o que a Évila perguntou foi, professor, sumiu as coisas lá do AVA, né? Vocês estavam acostumados, aqui eu já entrei, eu já me coloquei como estudante para poder visualizar aqui, para ter exatamente o que vocês veem quando vocês entram no AVA. Antes, a gente tinha aqui a aba início, que continua aqui da mesma forma. Tínhamos a aba revisão, que vocês já estão visitando bastante, né? E tinha outras abas. Uma aba parte 1, parte 2, parte 3, que eram cada uma das três partes da nossa disciplina. Por que eu tirei? Bom, porque as aulas estão suspensas e significa que nós não desenvolveremos nenhuma atividade oficial vinculada à nossa disciplina de cálculo 1. Aqui em cada uma das abas, parte 1, 2 e 3, estavam não apenas conteúdos, mas tarefas e atividades que vocês farão ao longo do semestre, quando este acontecer. Então, eu optei por deixar assim, e também por uma outra razão, né? Não sei quantos de vocês chegaram a visitar essas outras abas, antes de eu fechar. Aqueles que entraram viram que tinha um cronograma lá. Então, dia 16 de março estava lá o que ia acontecer, dia 18 de março estava lá o que ia acontecer, e assim por diante em todas as datas até o final do semestre. Obviamente que aquilo não vale mais, né? Porque está suspenso, aquilo vai ter que ser completamente reformulado a hora que a gente voltar às nossas atividades. Então, por hora, essa página aqui, ela não é mais a página nossa de cálculo 1, até que o semestre volte ao normal. Por hora, a gente pode enxergar o AVA como a página do nosso curso de pré-cálculo, vamos dizer assim, que a gente vai fazer. Então, por isso, eu mantive apenas a aba início, que é onde tem, para vocês aqui, principalmente,
esse fórum de dúvidas aqui, não sei quantos já entraram aqui, você vem aqui, clica em fórum de dúvidas, aqui em cima tem até uma diquinha de como é que você digita fórmula, se quiser, né? Tem que usar um comandinho ali. E alguns de vocês, né, já colocaram aqui, inclusive hoje eu vou começar, quando começarmos a tratar das nossas dúvidas, eu vou começar pela dúvida do Vitor, e vocês podem vir aqui, colocar as dúvidas de vocês, colocar os questionamentos, o que vocês quiserem se manifestar, vocês podem colocar por aqui. E aqui, essas datas importantes também, né, vocês podem ignorar completamente isso daqui não está, né, suspenso, e onde estarão os esforços de vocês, né, vai estar aqui, né? Acredito que todos, ou a grande maioria de vocês, já entraram, já conheceram esse material aqui, né? A gente tem, não sei quantos, eu não sei quantas letras são de A a K, mas tem uma porção de tópicos aqui, né, de conteúdo de ensino médio, para vocês clicarem, dar uma lida, estuda, ver se conseguem entender, e estudou lá os tópicos A e B, vem e faz o questionário Q0AB, né, para ver como é que tá. Tirou mais de 8? Se quiser, você já pode seguir para frente. Aí você vai estudar os tópicos C, D e E. Estudou os tópicos C, D e E? Ah, entendi. Beleza. Venho aqui e vou fazer algumas vezes, algumas tentativas do questionário Q0CDE. E aí, consegui mais de 8, estou habilitado aí para o próximo, e assim por diante. Esse aqui é o material oficial que a gente tem para trabalhar nessa etapa de revisão, que a gente está se aproveitando dessa suspensão do semestre para fazer, e eu quero acompanhar isso mais de perto com vocês, dar uma atenção maior para essa revisão, tanto nessas aulas aqui, quanto nas lives lá no Instagram. E a minha intenção é de trabalhar isso aqui, tá? Eu não vou sair disso, eu não vou começar a falar dos conteúdos do cálculo propriamente ditos, porque isso é o que a gente vai fazer no curso. Então, por que que a gente está fazendo isso agora? Porque isso que a gente vai fazer, a gente não teria tempo para fazer é, nas aulas. Essa revisão, ela foi pensada justamente para preencher uma lacuna que eu sei que vocês têm, mas que a gente não tem tempo, a gente não tem, não está previsto na ementa trabalharmos esse pré-cálculo dentro do cálculo 1. A gente já começa já com a coisa pegando fogo mesmo. Então, o que a gente está tentando fazer é, vamos aproveitar que o semestre está suspenso, a gente está em casa, a gente está doido para ter coisa para fazer, vi vários de vocês botando lá figurinha na foto de perfil, eu só quero que o comece, eu só quero que o semestre comece, né? Eu também estou assim, gente, só quero que o semestre comece. Mas, enquanto ele não começa, vamos aproveitar esse tempo, vamos fazer esse pré-cálculo bem feito, aproveitar que a gente está tendo essa chance, e vamos deixar isso daqui o mais maduro possível, esses conceitos mais claro possíveis, porque a hora que a gente começar o semestre mesmo, a gente já está muito bem em relação a isso, a gente não precisa mais gastar tempo com essas coisas, a gente já pode começar já bem mais preparados o cálculo mesmo. Acho que o resultado disso vai ser muito bom para a gente, eu tenho certeza disso. Bom, acho que é isso, deixa eu voltar aqui. Évila, você que tinha perguntado do porquê que tinha sumido, ficou claro? Entendeu? Beleza. Então a razão é essa, tá? Eu só deixei lá o que a gente vai fazer agora. Do que estava lá e que a gente não vai fazer agora nessa fase de semestre de aulas suspensas, eu tirei de lá, tá bom? Até para não rolar nenhuma confusão na cabeça de vocês mesmo, tá bom? Para a gente não ter nenhuma complicação. E também por isso eu mandei aquela mensagem pedindo que vocês respondessem, né? Dando aí mostrando, né, a ciência de que o que a gente está fazendo é informal,
É como se fosse um curso pré-cálculo informal, estamos aproveitando esse tempo, mas isso nada tem a ver com as atividades da disciplina de cálculo 1 que nós desenvolvemos presencialmente, tá bom? Não temos qualquer autorização institucional para fazer atividades em EAD, e também não temos essa intenção, acho que não temos o preparo para isso. O que a gente está fazendo é simplesmente algo extra, tá bom? É, é aproveitar mesmo esse tempo para a gente poder fazer algo que não poderíamos fazer em condições normais, tá? Mas isso nada tem que ver com a nossa disciplina, com as atividades da disciplina propriamente dita, nada aqui é avaliativo, nada aqui vai contar como nota ou alguma coisa em termos da nossa disciplina depois, tá bom? Inclusive, o próprio questionário Q0, ele antes estava com o prazo até o dia 5 de abril para ser feito. Eu tirei o prazo para ele fechar, então ele vai ficar aberto até o semestre voltar. Quando o semestre voltar, aí eu vou colocar um prazo curto, não vou deixar ele muito tempo, e aí sim, a hora que fechar, a nota que ficou ali vai ser a nota que vai ser utilizada, vai ser computada depois no nosso sistema de avaliação. Mas antes disso, nada aqui é avaliativo, nada aqui é obrigatório. Você vem assistir essas aulas se quiser, você assiste as lives lá se quiser, obviamente, e nada aqui é, digamos, atividade acadêmica, tá? Isso aqui é só um extra mesmo, estamos aqui mesmo, vamos aproveitar isso e vamos usar esse tempo a nosso favor. Certo? Entenderam? Ok. Beleza, gente. Não lembro se tinha mais alguma coisa. Ah, uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Vocês estão acessando aqui essa sala virtual pelo computador ou pelo smartphone? Pelo celular? Como que vocês estão acessando? Computador, celular, tá bem variado. E como é que tá a conectividade para vocês? Trava muito ou é bem estável? Como que tá isso para vocês? Porque para mim aqui fica perfeito o tempo inteiro. Se não cai, não oscila, eu não tenho nenhuma dificuldade. Para vocês também. Legal. Essa é uma vantagem muito legal que eu vi nessa ferramenta que o Google Meet, que foi graças a essa parceria que a UFSCar tem, nova, né, que a UFSCar tem com o Google, a gente ganhou essa ferramenta e, e o que o pessoal tem dito é justamente assim, é uma ferramenta bastante leve, assim, até internets com baixíssima velocidade rodam bem. E muito bom saber que para você está sendo assim também. Legal, significa que a gente está realmente com uma ferramenta muito valiosa nas mãos e ótimo, né? Bora usar isso aí. Ok, vocês conseguem ver esse quadro aqui atrás? Conseguem ver? Dá para ver, né? Para os que estavam aqui semana passada, vocês viram que eu inovei agora, né? Porque semana passada, a hora que eu ia explicar alguma coisa, eu escrevia no papel e botava o papel assim na cara de vocês, aqui na frente da câmera, né? Funcionou, mas não é tão elegante e eficiente assim. Então, tratei de arranjar um quadro aqui para gente poder utilizar, né? Acho que vai ajudar aqui na nossa dinâmica. Ok, não me lembro de mais nada, estamos já com 38 pessoas aqui na sala. Agora tá profissional, você viu, né? Profissa agora o negócio aqui, né? Vamos ver, né, se rola bem aqui. Mas acho que sim. Beleza. Bora então falar de matemática, né? Bom, eu queria começar com, na verdade, a única
dúvida, né, que eu tenho, que tinha sido colocada já na semana passada pelo Vitor. A gente esgotou o tempo da nossa aula semana passada com a dúvida da Évila, e aí ficamos de começar com a do Vitor, mas não teve mais nenhuma lá. Mas assim que a gente terminar aqui a do Vitor, caso a gente ainda tenha tempo, se alguém quiser colocar mais alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá bom? Mas eu preciso que o Vitor me lembre, se ele quiser aí abrir o microfone e falar, qual era a dúvida, tá? Eu lembro que era de algum exercício, mas não lembro exatamente qual era a pergunta. Oi, professor. A dúvida era a minha questão 4 do questionário AB, do módulo de desigualdade. Você consegue me passar os principais dados, assim, da questão, para a gente trabalhar ela, para a gente discutir? Sim, é basicamente uma equação, só que eu vou ver se consigo pegar aqui na tela. Acho que eu não consigo virar a câmera, né? Ah, Não. para compartilhar sua tela, você fala? Seria mais, tipo, executando no computador, mas eu passo para você. É basicamente assinale o conjunto de solução da inequação. A inequação é 1 sobre módulo de 4x menos 8 é maior que 10. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. 1 dividido por Módulo de 4x menos 8. 4x menos 8, menor ou maior? É maior que 10. Maior. Maior, né? Maior do que 10. Vou virar aqui um pouquinho, que acho que, não sei se... Tá dando para ver bem, gente, ali na lousa? O 4x tá cortado aqui para mim. Tá cortado? Deixa eu ver se... Vamos tentar melhorar. É mais questão do ângulo mesmo. Né? Deixa eu ver se... Assim, não tá muito legal, né? Tá invertido a impressão minha? Não, tá certinho. Tá certo, né? É só pra mim que fica invertido. Pra mim fica invertido aqui, mas acho que é só pra mim. O único problema é ter um símbolo de gravação da tela do celular mesmo bem aí. Eu não sei se é só no meu. Aí se tiver como subir um pouquinho mais a angulação da câmera, Tá. Assim? aí, pra mim tá perfeito agora. Não sei para as outras pessoas. Beleza. Tá. E a pergunta aqui é, essencialmente, resolva essa inequação. É isso? Conjunto de solução, sim. Encontrar o ponto de solução, né? Beleza. Bom, aqui a gente já vai ter uma porção de coisas legais para trabalhar, né? A gente já tem tanto a questão da inequação mesmo em si, né? Isso aqui envolve uma característica importante, né, dos números, e também a questão do módulo, né? Então, acho que é um exercício bem rico para a gente poder trabalhar. Deixa eu ver se eu ficar aqui em pé, talvez eu consiga até aproveitar melhor o espaço. Então, a inequação que a gente tem é dividido, né, dividido por x menos 8 maior do que 10. É isso que a gente quer resolver. Bom, primeiro, vamos pensar um pouco sobre quer dizer, aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, eu quero que essa desigualdade seja verdadeira, e para isso eu quero saber quais devem ser os valores de x. Então, aqui x, que é a nossa variável, né? A gente falou um pouco dessa coisa da variável na semana passada.
eu quero saber quais valores ele está autorizado a assumir, de modo que essa desigualdade seja verdadeira, né? E essa desigualdade, ela pressupõe que existe uma relação de ordem nos números reais, né? A gente também viu semana passada que uma forma muito eficiente, né, que nós herdamos dos gregos, dos matemáticos gregos, de representar números, em particular números reais, é através de uma linha reta, né? Sobre uma linha reta infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda, a gente consegue representar todos os números reais. Para isso, a gente escolhe um ponto dessa reta para ser o nosso zero, e a partir daí, qualquer ponto ganha qualquer número real ganha um ponto nessa reta. Se forem números positivos, para a direita do zero, se forem números negativos, à esquerda do zero, né? A gente também precisa estabelecer uma unidade de medida, né? Essa unidade de medida determina para a gente o que seria a medida 1. Quer dizer, uma medida 1 é a medida que equivale à unidade que a gente estabeleceu. Pode ser do tamanho que a gente quiser, a gente escolhe essa unidade. Mas uma vez que ela está estabelecida, o ponto nessa reta, onde estará o número 1, fica determinado. É caminhar uma vez segundo essa unidade de medida. O 2 é caminhar duas vezes, o menos 1 é caminhar uma vez, mas para a esquerda, o menos 2, a mesma coisa, e assim por diante. Não são só os inteiros, né? O número meio, por exemplo, 0,5, ganha o seu representante aqui. O número raiz de 2 ganha o seu representante mais ou menos por aqui, né? Então, aqui eu vou ter o raiz de 2, aqui eu vou ter meio, e assim por diante, né? Vamos por 0,5. E assim por diante. Todos os números reais ganham um representante aqui nessa reta. Bom, que relação de ordem essa forma de representar números nos dá? A relação de ordem, do ponto de vista geométrico, diz o seguinte: eu digo que um número é maior do que outro se esse número estiver à direita do outro na sua representação na reta numérica. Ou seja, o número 2 é maior do que o número 1. Por quê? Porque o 2 está à direita do 1 na reta, certo? Isso parece, né, bastante elementar, assim, nossa, mas por que está falando isso, né? Isso eu já sei. Mas entender esse princípio é fundamental para a gente compreender a dinâmica do que acontece aqui, né? Essa ideia elementar de que um número é maior que o outro se estiver à direita, ela já não fica tão elementar quando eu olho num contexto assim, por exemplo, né? Bom, mas aqui a gente está, então, apelando para essa relação de ordem, ou seja, a gente consegue ordenar os números e dizer quem é maior do que quem, né? E dados quaisquer dois números reais, eu sempre consigo dizer, dentre esses dois, qual é o maior. Basta olhar para a representação deles na reta e ver quem está à direita de quem, né? Por exemplo, todos os números positivos são maiores do que zero, porque todos eles estão à direita, né? É por isso que dizer que um número é positivo e dizer que ele é maior que zero é a mesma coisa. Da mesma forma, todos os números negativos são menores do que zero, porque todos os números negativos estão à esquerda do zero, né? Claro, todo número positivo é maior do que todo número negativo. Tudo bem? Ok. Agora... Tá, agora vamos olhar para isso aqui, né? Então, aqui, como eu falei para vocês, a gente tem algo de desconhecido nessa expressão que é representado pela variável x, né? Esse x, a princípio, pode assumir qualquer valor. Qualquer número real pode entrar aqui, né? Mas o que eu quero saber é para quais valores de x essa desigualdade é verdadeira. Uma coisa que a gente pode fazer, né, até para testar, para brincar um pouco, é o seguinte: se o x for 1,
né? Se o x for 1, faz de conta que x é 1. Se o x for 1, essa desigualdade é verdadeira? Sim ou não? Responda aí para mim. Deixa eu abrir o chat aqui, que daí eu consigo ver as respostas. Já que vocês não falam, né? Ah, o Vitor está perguntando se tem como fixar, Vitor. Não sei se você já conseguiu, mas você vai na minha câmera, na minha imagem que está aparecendo aí para você, passa o mouse em cima dela e você vai ver dois ícones. Um é um microfonezinho. Esse daí é se você quiser me silenciar, né? Imagino que isso não seja a intenção. O outro tá escrito fixar. É tipo uma taxinha. Aí você clica em fixar. E aí a minha imagem vai ficar fixada aí. Beleza? Ah, aí vários já responderam, né? Se x é 1, essa desigualdade não é verdadeira. Então a gente já sabe que o número 1 não faz parte do conjunto das soluções dessa inequação, desse problema. A gente tem um problema e acabamos de constatar que o 1 não faz parte da solução. E o 2? O 2 faz parte? É verdade? Se eu troco x por 2, isso aqui fica verdadeiro ou não? Não, não. Por quê? Quanto que dá? Que valor assume o lado esquerdo dessa desigualdade quando x é 2? 1 dividido por zero, né? Quanto que é 1 dividido por zero? Não existe, não tem solução, indeterminado. Exatamente. 1 dividido por zero não existe. Na verdade, qualquer número dividido por zero não tem um significado matemático enquanto número real, né? E por que não? Lembrem-se que divisão é aquela operação que é a inversa da multiplicação, né? Então, dizer que A dividido por B é igual a um número real C significa dizer que A é igual a B vezes C. Sabem aquela regra que a tia lá no prezinho ensinou para vocês, que tá dividindo, passa multiplicando? Que é essencialmente o que eu escrevi aqui, né? Estou dividindo, passo multiplicando. Essa regra, na verdade, ela é a própria definição do que significa dividir. Dividir significa fazer a operação inversa, contrária, que a gente faz quando a gente multiplica, né? Então, dividir significa isso, por definição, por concepção. É assim que a gente conceitua a divisão, né? Bom, então, dizer quanto é, então, 1 dividido por zero significaria achar um número real C, de modo que 1 seja igual a zero vezes C. Então, qual deve ser o valor de C para que, quando eu multiplicar por zero, o resultado dê 1? Tem algum valor que eu possa atribuir ao número C? Né? Aqui, né, estou chamando C de número porque ele representa um número, né, uma incógnita. Tem algum valor para C de modo que C vezes zero dê 1? Não tem, né? Então, é impossível encontrar um C que cumpra o papel de ser a divisão de 1 por zero. E claro, eu coloquei 1 aqui, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Então, não dá para dividir um número que não seja zero por outro, dividir um número que não seja zero por zero. Agora, deixa eu aproveitar a deixa, né, e perguntar, e se fosse zero? Quanto é zero dividido por zero, né? Essa é uma pergunta que a gente poderia fazer. Zero dividido por zero deveria ser igual a um número C, desde que
0 vezes C fosse igual a 0. Tem algum número tal que eu coloco aqui e essa igualdade torna-se verdadeira? Todos, né? Agora 0 dividido por 0 pode ser qualquer coisa, né? Só que se pode ser qualquer coisa, significa que não está determinado, vocês concordam? Porque quando eu digo que, né, 4 dividido por 2 é 2, está determinado. Apenas, agora ficou muito embaixo, né? Apenas o número 2 é tal que, quando eu multiplico por 2, o resultado dá 4. Né? Agora, aqui não. Aqui, se eu colocar 37, vai dar certo. Se eu colocar pi, vai dar certo. Né? Eu posso colocar qualquer coisa que vai dar certo. Então, se eu posso colocar qualquer coisa e vai dar certo, significa que não é um valor determinado. Isso aqui é uma indeterminação. Né? Resumindo a história, posso dividir por zero na matemática? Posso dividir por zero? Não posso. Não posso dividir por zero. Por quê? Porque ou não vai ter nenhum número vai poder ser aquela divisão, caso o número de cima seja diferente de zero, ou eu poderia usar qualquer um. Agora, se eu posso usar qualquer um, é porque, na verdade, não consigo determinar um único que seria o valor daquela divisão, no caso do zero sobre zero. Ok, gente? Então, quando a gente se depara com uma expressão na qual a gente encontra uma fração, alguma coisa dividido por outra coisa, e quando essa coisa do denominador, né? Quando essa coisa do denominador apresenta uma variável, a primeira coisa que a gente faz é detectar os valores que essa variável torna a expressão de baixo zero. E aí, logo de cara, esses valores eu tenho que tirar da minha expressão. Porque se eu colocar esses valores ali, a gente automaticamente vai ter uma divisão por zero, o que não tem sentido matemático definido. Nesse caso, a expressão que a gente tem no denominador é essa daqui, ó, módulo de 4x menos 8. Então, a primeira pergunta que a gente faz é, para quais valores de x essa expressão aqui é zero? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Quando eu encontrar os valores de x que tornam essa equação verdadeira, antes de pensar na inequação, eu vou ter que chegar aqui e dizer o seguinte, olha, independentemente do que aconteça daqui para frente, o x não pode assumir esses valores aqui, porque esses valores tornam essa expressão zero, provocam uma divisão por zero ali, e isso a gente não pode fazer. Tá bom? Tá, então agora a gente tem que resolver isso. Bom, a gente começa resolvendo equações que envolvem módulo por, como a gente chama, eliminar o módulo. Eu preciso tirar o módulo dessa expressão. Nesse caso, a gente está num caso que é bem tranquilo de fazer isso. Lembram-se do que significa o módulo de um número real? A gente falou disso na semana passada. Se alguém quiser falar aí, abrir o microfone, o que significa módulo de um número real? Pensando aqui na reta, por exemplo. O que significa módulo de um número real? É a distância desse número até o número zero. Perfeito. Na reta. Perfeito. Então, módulo de um número é a distância dele até o zero. Então, módulo de 2 é 2, porque a distância dele até o zero é 2. Módulo de menos 2 é 2 também, porque a distância dele até o zero é 2. E aí a gente percebe que, quando o número é positivo, o módulo dele é ele mesmo, né? Percebem isso? Quando o número é positivo, o módulo dele é ele mesmo. Porque a distância do 1 até o 0 é 1, a distância do 2 até o 0 é 2, a distância do raiz de 2 até o 0 é raiz de 2. Agora, a distância do menos 1 até o 0 não é menos 1. Então, a distância de um número negativo até o 0 não é ele mesmo. A distância do menos 1 até 0 é 1. Então, o módulo de menos 1 é 1.
Agora, como é que eu represento esse... Como é que eu faço, né? Porque é como se fosse assim, eu preciso tirar o sinal de menos. Mas como é que a gente faz para tirar o sinal de menos? Na verdade, a gente não tira, a gente coloca outro. Então, qual é a distância do menos 1 até o zero? A distância do menos 1 até o zero é menos 1. Ou seja, é o oposto do menos 1, aquele que está lá do outro lado. Se você imaginar o zero como um espelho, o oposto do menos 1, ou seja, o menos 1, é aquele cara que vai estar no reflexo lá do outro lado, ou seja, 1. É o famoso menos com menos dá mais, da tia nossa lá do prezinho, né? Agora, ok. Né? Mesma coisa, menos, o módulo de menos 2, a distância de menos 2 até zero, é menos 2, ou seja, 2. É por isso que, quando o x está aqui, o módulo dele, é a distância dele até o zero, como ele é positivo, o módulo dele é ele. Ou seja, módulo de x é x, quando o x está aqui. Agora, se o x estiver aqui, e foi a discussão nossa de semana passada, a distância daqui até aqui não é mais x, porque x agora é um número negativo, ele está à esquerda do zero. Então eu preciso fazer ele virar positivo, eu preciso tomar o oposto dele, achar o oposto dele do outro lado. Só que para achar o oposto dele lá do outro lado, eu preciso colocar um menos na frente. É por isso que módulo de x, quando x é negativo, é igual a menos x. Esse menos que a gente põe, né? Quando x é negativo, módulo de x, quando a gente diz que é menos x, esse menos aqui não torna esse número negativo. Na verdade, ele faz o contrário. Sem o menos, esse número é negativo. Com o menos, ele vira positivo. É o que acontece com o menos 1. Sem o menos, ele é negativo. Com o menos, agora ele é positivo. Isso aqui é muito sutil, isso daqui costuma levar um tempo para a gente sacar esse negócio e deixar isso natural. Eu queria saber como é que isso tá para vocês, essa ideia do módulo, essa coisa do quando põe menos, quando não põe, por que põe menos. Eu queria saber como é que isso tá para vocês, se isso aqui já tá legal, se vocês sentem que ainda tá meio confuso essa ideia para vocês. Tá tranquilo, João Pedro? Legal. Tem alguém que sente que, ó, ainda preciso trabalhar, refletir um pouco mais isso daí? Posso sim, Júlio. Imagino que seja a questão aqui do módulo, né? Então, antes de voltar para esse ponto aqui, vamos trabalhar um pouquinho isso aí. E, assim, me permitam, né, assim, ser um pouco repetitivo nisso e bater bastante nisso, porque nesses anos já de experiência com cálculo 1, eu sei que esse é um ponto que pega mesmo, assim, a gente tem bastante dificuldade com isso, de entender esse lance do menos e tudo mais. Então, primeiro, está claro para todo mundo que qualquer número que se coloque à direita do zero é positivo, e qualquer número que se coloque à esquerda do zero é negativo. Isso está claro, né? Agora, beleza. Também está claro que módulo de um número é a distância dele até o zero, né? Como a Évila disse para a gente. Isso também está claro. E aí, quando a gente particulariza, né? Quando eu falo, vocês podem até perceber isso, ó. Quando a gente particulariza, a gente não tem dificuldade de dizer qual é o módulo de um número. Vocês querem ver? Ó? Né? Um módulo de 3, por exemplo, é muito claro para a gente. Módulo de 3 é 3. Né? Módulo de 3 é 3. Porque é positivo, é a distância eu conto aqui, ó, 1, 2, 3. E o módulo de menos 3, ninguém vai dizer menos 3, vocês concordam? O módulo de menos 3, ora, é 3, porque eu estou falando de distâncias. Né? Eu estou falando de distâncias, então, não faz sentido dizer que a distância de menos 3 até 0 é menos 3, essa distância é 1, 2, 3. Então, quando a gente particulariza,
né? Número 1, número 3, número menos 3, né? O módulo de raiz de 2 é raiz de 2, né? O módulo de menos raiz de 2 é essa distância aqui. Essa distância não é menos raiz de 2, porque a distância não é negativa, a distância é raiz de 2. A gente entende, quando a gente particulariza, a gente entende que se o cara for positivo, eu deixo como está. E se o cara for negativo, eu tiro o sinal de menos. O problema aí está nessa coisa do tirar o sinal de menos, quando a gente para de particularizar, eu paro de perguntar qual que é o módulo do 3, ou do menos 3, ou do raiz de 2, e pergunto qual é o módulo de x. Por quê? Porque agora, quando eu pergunto qual é o módulo de x, e eu, por exemplo, represento o x aqui, vou colocar o x aqui, né? Onde eu representei o x, a única informação que a gente tem desse x é o sinal dele, né? Digam para mim, escrevam aí qual é o sinal desse x que eu representei nessa reta aqui, dessa variável, dessa incógnita. Qual é o sinal desse x? Negativo, né? Júlio está perguntando, então menos x é só para módulo de x, quando x for negativo? É justamente isso, Júlio. O ponto aqui agora é esse. Então, o x é negativo, né? O x é negativo, concordamos com isso. Bom, então, qual é o módulo desse x aqui, quando o x é negativo? O módulo desse x a gente já sabe, a distância daqui até o zero, certo? É a distância daqui até o zero. Só que aqui está o problema. Esse x, ele representa um número negativo. E os números negativos, eles têm um sinalzinho de menos, né? O menos 2 eu sei que é negativo, porque eu estou vendo o sinal de menos. Só que no x, eu não vejo o sinal de menos. É como se o sinal de menos estivesse escondido dentro dele. Aqui, quando eu particularizo o x, ele vai ser, por exemplo, o x pode ser menos 3, o x pode ser menos 7, qualquer coisa. Mas percebe que o menos, esse sinalzinho, essa marquinha aqui, só vai aparecer a hora que eu particularizo. Quando eu penso no x algebricamente, que é pensar nele enquanto variável, sem particularizar, sem fazer ele assumir nenhum valor numérico específico, aí o sinal de menos não fica visível. Bom, mas aí eu preciso dar um jeito de representar essa distância. Eu sei que essa distância é pegar o x e tirar o menos dele, mas eu não consigo arrancar o menos lá de dentro. Então, como é que eu faço? Aí é o que eu estava falando antes. Eu não arranco o sinal de menos, eu coloco outro. Por quê? Porque menos com menos dá mais. Tudo bem? Então, quando eu pego esse x aqui, e eu quero saber qual é a distância dele até aqui, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o oposto dele lá do outro lado. Se o x está aqui, vocês concordam que o oposto dele vai estar do outro lado da reta? É sempre assim, né? Se o número é negativo, o oposto se o número é positivo, o oposto é negativo. Se o número é negativo, o oposto é positivo. Ou seja, o oposto do x, vou colocar ele aqui, ó. O oposto do x, né? Quero que vocês olhem para isso aqui e me digam se isso faz sentido para vocês. Aqui está o x. Vocês concordam que o menos x está aqui? Concordam? Agora, dizer que isso aqui, né, menos x, então a gente está vendo esse sinalzinho de menos. Isso aqui contraria o fato de que esse número está desenhado à direita do zero, que portanto é positivo? Ou está tudo bem para vocês isso? Ó, menos alguma coisa e está do lado... Oi? Tudo bem, gente? Então, se o x está aqui, e esse x, como está à esquerda, ele é negativo, o oposto dele, o menos x, está lá do outro lado. Bom, qual é o módulo de x? O módulo de x é a distância daqui até aqui. A distância daqui até aqui eu olho lá para o outro lado. É essa mesma distância. É olhar para a distância do zero até o oposto do x. E agora a vantagem é que esse cara aqui é positivo.
Quando o cara é positivo, a distância dele até o zero é ele mesmo. Né? Lembra, ó, a distância do 2 até o zero é 2, a distância do 3 até o zero é 3, a distância do raiz do 2 até o zero é a raiz de 2. Então, a distância de menos x, que é um número positivo até o zero, não é outra coisa senão menos x. Então, resumindo a história, o que é o módulo de x? O módulo de x é distância do x, desse número, que está sendo representado algebricamente, eu não estou particularizando, eu quero escrever isso de maneira muito geral, que sirva para qualquer número que eu possa pensar aqui na reta. Essa distância será, a gente tem que dividir em dois casos. Será, bom, se o x for positivo ou igual a zero, né, se ele estiver do lado direito do zero, quem é o módulo de x, ou quanto é a distância? Pode escrever ou falar, como vocês acharem melhor. Então, o x é positivo. Não é o caso que está desenhado aqui, tá? Se o x é positivo, qual é a distância de x até o zero? Ele mesmo, perfeito. Ele mesmo é x. Agora, se o x for negativo, agora sim é o caso que está desenhado, né? Qual é a distância desse x aqui até o zero? É x? Estaria bom se eu escrevesse assim? Não, né? Porque se eu escrever assim, eu vou estar dizendo que a distância do menos 2 até o zero é menos 2. Então não é x. Mas se não é x, é o quê? É justamente o que vocês estão escrevendo. Né? Eu preciso olhar para o oposto dele. O oposto dele vai ser positivo. O oposto dele vai representar a distância. Ou seja, módulo de x é menos x, sempre que o x for negativo, que é o que o Júlio tinha escrito lá. Né? Júlio, ficou mais claro? Ainda está um pouco estranho? Ficou legal. É natural isso, viu, gente? Assim, esse certo mal-estar da gente pensar essa coisa de é distância e é positivo, mas tem um sinalzinho de menos, isso aí confunde mesmo, tá? Mas é aos pouquinhos, é deixar isso amadurecer que daqui a pouco isso aqui já não vai ter muito mistério para vocês, tá bom? Legal, então vamos voltar. Então, a partir dessa concepção, que a gente agora já começa a assumir como estando bastante bem estabelecida, a gente volta aqui para o nosso problema. Então, nosso problema era, eu preciso identificar os valores de x que tornam essa igualdade verdadeira. E a gente acabou de entender que o módulo de um número, aqui dentro tem um número, né? É uma expressão algébrica, só que é um número. Né? É um número que a gente não conhece a princípio, porque depende de uma variável, mas é um número. Eu quero saber quando que esse número que está aqui dentro terá um módulo igual a zero, ou seja, quando que a distância de um número até o zero é zero. Respondam aí para mim. Quando que a distância de um número até o zero é zero? Essa é a pergunta. Quando ele é zero. Exatamente. Não tem outra possibilidade, né? Aqui na reta, se eu olhar, ó, bom, eu tenho o número zero. Se eu quiser calcular a distância do zero até ele mesmo, bom, obviamente, a distância é zero. Ele já é o zero, né? Agora, qualquer outro número que eu pegue, por mais que ele seja bem pertinho do zero, se eu for calcular a distância desse outro número até o zero, já não vai ser zero mais. Já vai ser uma coisa positiva. Então, isso aqui, esse número, o módulo dele só será zero quando o próprio número for zero. Não existe outro número, além do zero, cujo módulo seja igual a zero. É isso que a gente está dizendo. Ok?
Agora, bom, agora a gente está com uma equação não, com uma equação, aquelas que a gente vai chamar de equação do primeiro grau, né? Vocês estão acostumados já também a resolver. E a solução para essa equação é x igual a 2. Qual é a conclusão? A conclusão é que, nessa expressão, o único número real que a torna indeterminada é x igual a 2. Então, qualquer coisa que eu tente resolver envolvendo essa expressão, inclusive essa desigualdade, eu vou precisar lembrar que o x nunca poderá ser 2. E quando o x é 2, isso será zero. Aqui eu terei 1 dividido por zero, o que é indeterminação. Então, alguns costumam chamar isso de condição de existência. Não sei se vocês já viram essa expressão. Mas a condição de existência aqui, né, condição de existência, então, x obrigatoriamente deverá ser diferente de 2. Tudo bem? Né? Então, eu já começo sabendo que o x não pode ser 2. Ok, gente? Deem um ok aí para saber que a gente está tudo bem e podemos continuar. Se não tiver, pede para voltar onde tiver problema. Beleza. Sim. Se eu consigo virar aqui um pouquinho mais. Centralizar um pouquinho. Ok. Então, vamos lá. Então, feito isso, a gente agora volta. A gente volta agora para o nosso problema. Então, a gente já sabe que tem uma condição, essa condição é x diferente. X tem que ser diferente de 2, para isso fazer sentido. Agora, vamos pensar nessa desigualdade. A gente já tinha constatado, né, que, por exemplo, se o x for 1, isso aqui não é verdade. Então, 1 não faz parte do nosso conjunto de solução. Mas é claro que essa forma de pensar, né, de fazer, ela não é muito eficiente, né? Porque se eu for ficar, bom, testei 1, agora vamos testar o 3, vamos testar o 5, vamos testar o menos 2. Eu vou ter que testar, passar minha vida inteira testando e não vou conseguir concluir nada, né? A gente precisa trabalhar isso de maneira mais eficiente. Então, o que a gente faz? A primeira coisa é eliminar essa fração aqui. Vamos deixar esse número, né? Essa expressão aqui, módulo de 4x menos 8, no numerador dessa desigualdade. Agora, como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente pode fazer com que essa expressão que está embaixo passe a ficar em cima? Né? O que a gente pode fazer? Beatriz perguntando, pode repetir o final? Ixi, não sei se eu me perdi aqui, qual seria o final? Você poderia ser mais específica, Beatriz? O que seria o final que você se refere? Da parte da condição de existência. Ficou claro para você que nessa expressão, ou no denominador dessa expressão, a gente não pode permitir que a expressão assuma o valor zero? Né? Se ela assumir o valor zero, a gente vai obter como resultado 1 dividido por zero, o que é uma indeterminação do ponto de vista matemático. Não existe, não é um número definido. Então, eu preciso me resguardar disso. Eu preciso me perguntar quais são os números que fazem com que essa expressão seja zero. E foi o que a gente fez. E a gente concluiu que tem um único número que torna essa expressão zero. E esse número é o 2. Então, eu preciso que o 2 esteja fora da minha discussão. Para começo de conversa, a gente chama de condição de existência, porque assim, é uma condição para esse problema se colocar.
Ah, você quer saber quando que essa expressão fica maior do que 10? Antes de mais nada, diga quais são os valores que o x não pode assumir para evitar que haja zero no denominador. Isso é o que a gente chama de condição de existência. Então, é antes de começar o exercício. Antes de começar, eu vejo qual é a condição de existência. A condição de existência, nesse caso, é o x não pode ser 2. Ou seja, o x já começa de cara sendo diferente de 2. Pronto, estabeleci minha condição de existência, agora a gente toca o barco. Agora a gente vai resolver a equação de fato. Ok? Ok, agora, teve uma resposta ali, acho que foi do Vitor, se não me engano, que é assim, eu quero fazer com que essa expressão saia do denominador, para eu conseguir trabalhar melhor com ela. E a ideia que ele deu foi, multiplica ambos os lados. Bom, aqui a gente está usando um princípio que é o seguinte, se eu tenho uma desigualdade, eu vou fazer particular, assim, porque acho que fica mais claro para vocês entenderem, né? 2 e 3. Claro que a desigualdade que se coloca aqui é essa, né? 2, acho que essa cor não ficou muito boa aí, né? Não sei se para vocês está dando para ver, mas para mim ficou muito clarinho. Vou usar uma cor mais escura. Bom, todo mundo concorda que 2 é menor do que 3. Certo? 2 é menor do que 3. Né? Agora, se eu multiplico dos dois lados por 2, perceberam que eu fiz a mesma operação dos dois lados da desigualdade. Multipliquei por 2 o que estava do lado esquerdo, multipliquei por 2 o que estava do lado direito. O resultado de fazer isso, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6. Isso continua sendo verdade? Isso aqui a gente concordava que era verdade. 2 era menor do que 3. Quando eu multiplico por 2, continua sendo verdade? Sim, continua sendo verdade. Né? Então, posso dizer o seguinte, se eu tenho uma desigualdade, esse número é menor do que esse, e eu multiplico por uma mesma coisa dos dois lados, a desigualdade se mantém? Vocês concordam com isso? Sim ou não? Sim, sim, sim. Todo mundo concorda. Então, ó, vou repetir a frase. Se eu tenho uma desigualdade, e aí aqui eu particularizei, né, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Se eu tenho uma desigualdade do tipo, o número A é menor do que o número B, então é verdade que se eu multiplico o A por um número C, isso continua sendo menor do que B multiplicado pelo mesmo número C. Então eu multipliquei dos dois lados por uma mesma coisa e a desigualdade não mudou. É verdade isso? Todo mundo concorda que isso é verdade? Ninguém discorda? Opa, tive uma discordância. Não. Né? O Vitor disse não. Né? Bom, vamos ver por que Daniel aqui também deu uma outra resposta, né? Vamos particularizar de novo, né? Então, era assim, né? 2 menor do que 3. E aí eu vou multiplicar dos dois lados. Eu tinha multiplicado por 2, agora eu vou multiplicar por menos 2. Multiplico 2 por menos 2, vai dar menos 4. Multiplico 3 por menos 2, vai dar menos 6. É verdade essa desigualdade? Bom, vamos olhar para a reta para ficar mais claro, né? Aqui está o 0, aqui está o menos 1, aqui está o... Vamos fazer menorzinho para caber? Aqui está o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? Menos 5 e o menos 6. Pois bem, quem é maior? Quem é maior? Menos 6 ou menos 4? Menos 4 é maior do que menos 6. Por quê? Porque
que a relação de ordem, foi o que eu comecei falando lá no começo, a relação de ordem na reta é assim, o número maior é aquele que está à direita. Bom, o menos 4 está à direita do menos 6, portanto, menos 4 é maior do que menos 6. Inverte, né? O 4 é menor do que o 6, mas o menos 4 é maior do que o menos 6. E por que que inverte? Porque a gente olha invertido mesmo. Aqui eu tô aumentando quando eu caminho para lá. Então, quando eu caminho do 4 para o 6, eu aumentei, eu cresci. Só que eu estou diminuindo quando eu caminho para cá. Então, quando eu caminho do menos 4 para o menos 6, eu diminui. Certo? Então, por isso aqui. Bom, então, essa desigualdade aqui é verdadeira ou é falsa? Escrevam aí para mim. Verdadeira ou falsa? Menos 4 menor que menos 6. Falsa. Isso é falso, né? Na verdade, é o contrário. O menos 4, como acabamos de concluir, é maior do que o menos 6. Então, nesse caso, multiplicar por um mesmo número dos dois lados foi inverter a desigualdade e não mantê-la. No caso anterior, tinha mantido. Todo mundo concordou que não, manteve mesmo. A gente até cogitou que fosse verdade isso aqui sempre, né? Ó, A menor que B é a mesma coisa que A vezes C menor que B vezes C, né? Só que a gente acabou de ver que nem sempre isso vai acontecer. E aí alguns de vocês já até escreveram aí onde está o problema aqui. O problema aqui é que eu multipliquei por algo negativo, certo? Quando eu multiplico por uma mesma quantidade, só que negativa, aí essa desigualdade inverte. Então, é simples assim. Se a quantidade que você está multiplicando dos dois lados for positiva, a desigualdade se mantém. 2 é menor que 3, portanto, 2 vezes 2, que é 4, é menor do que 2 vezes 3, que é 6. Agora, se eu multiplico por um número negativo, a desigualdade inverte. 2 é menor do que 3, e aí menos 2 vezes 2, que é menos 4, vai ser maior, inverteu, do que menos 2 vezes 3, que é menos 6. Tá claro isso, gente? Tudo bem? Bom, então vamos lá. Então, uma vez entendido isso, agora a gente usa essa estratégia. Se eu quero multiplicar dos dois lados, por algo, de modo a tirar esse cara do denominador, uma boa alternativa é multiplicar dos dois lados exatamente por essa expressão. Por quê? Porque quando eu multiplicar dos dois lados por ela, isso aqui, quer dizer, quando vai aparecer um módulo de 4x menos 8 aqui em cima, que vai cancelar com o de baixo, né? Porque eu vou ter uma coisa dividido por ela mesma, que dá 1. Então vai desaparecer dali, certo? Então é isso que o Vitor tinha em mente quando ele disse, ó, multiplica ambos os lados. Então é isso que a gente vai fazer. Então isso daqui é a mesma coisa que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por módulo de 4x menos 8, né? Vou multiplicar por isso daqui, então, vezes 1 dividido por módulo de 4x menos 8. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou multiplicar também, né, por módulo de 4x menos 8 vezes o que havia lá antes, que era 10. Era 10. Ok. Agora o que eu quero saber, quero que vocês me digam como fica essa desigualdade. Antes de multiplicar, era positivo. Agora vai ficar como? Era positivo, não, desculpa. Era maior, né? Isso maior do que isso. Agora eu peguei essa quantidade, multipliquei por isso, peguei essa quantidade, multipliquei pela mesma coisa. Eu tenho que multiplicar pela mesma coisa se eu quiser trabalhar com essa desigualdade, né? Eu não posso multiplicar por uma coisa aqui e outra coisa lá. Aí perde tudo. Então, multipliquei por uma mesma coisa, quero saber, essa desigualdade aqui, que é maior, vai se manter, vai continuar sendo maior, ou ela vai inverter e vai passar a ser menor? Digam aí pra gente. Se mantém ou inverte?
Continua, mantém. E por que que mantém? Porque essa quantidade que a gente está multiplicando é o módulo de alguma coisa, não é? E o módulo de alguma coisa, como a gente já concordou, módulo significa distância até o zero. Então, se módulo significa distância até o zero, automaticamente módulo é uma quantidade, é uma coisa que é sempre positiva. Módulo de alguma coisa nunca conseguirá ser negativo. Tudo bem? Então, se módulo é sempre positivo, se eu estou multiplicando pelo módulo de algo, então eu estou multiplicando por algo positivo, e se eu estou multiplicando por algo positivo, sim, a desigualdade se mantém. Tá bom? Ok. E por que que a gente multiplica por isso? Como eu falei antes, porque aqui a gente vai ter um cancelamento, né? Esse cancelamento significa que isso dividido, módulo de 4x menos 8, dividido pela mesma coisa, é igual a 1. Então, o que sobra aqui é simplesmente 1. Ou seja, a gente vai ter isso aqui, ó. 1 maior do que 10 vezes módulo de 4x menos 8. Tudo bem? Certo? Ok. Ao invés de escrever isso, vocês concordam comigo que eu poderia escrever assim? 10 módulo de 4x menos 8 menor do que 1? Sim ou não? Concordam que é a mesma coisa? Sim. Claro. Dizer que um número é maior que o outro é a mesma coisa de dizer que o outro é menor que o 1, né? Então, 1 é maior que 10 vezes 4, módulo de 4x menos 8, é a mesma coisa que 10 vezes 4x menos 8 menor do que 1. Só estou olhando de trás para frente, né? A gente faz isso porque é meio tradição, e assim, não tem uma razão lógica para isso, é só tradição mesmo. A gente costuma sempre manter a nossa incógnita do lado esquerdo, né? Eu nem consigo, assim, conseguiria se quisesse, mas é muito estranho para mim resolver uma equação onde a incógnita está lá do lado direito. Imagino que vocês, na vivência de vocês, as equações, tudo que vocês resolveram, o caminho de vocês sempre foi esse: joga a incógnita para o lado esquerdo. Por que você fazia isso? Ah, porque a tia fazia, né? Se a tia faz, a gente faz junto, né? Mas é meio tradição mesmo, tá? Não tem nenhuma razão lógica, matemática envolvida nisso. Ok. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse número 10 que está multiplicando aqui e vou me livrar dele, né? Eu vou, assim, dito bem grosso modo, eu vou jogar ele para o outro lado. Mas como é que a gente faz para jogar ele para o outro lado, né? É a mesma coisa que a gente fez para tirar o módulo do 4x menos 8 do denominador, né? Lá, a gente multiplicou dos dois lados por uma mesma coisa, que no caso era a coisa que eu queria tirar de lá. Aqui, se eu estou multiplicando pelo número 10 e eu quero tirar ele daqui, eu preciso dividir por 10 dos dois lados, né? Então, é isso que a gente faz. Eu divido por 10 dos dois lados. Agora eu pergunto, dividir por 10 dos dois lados mexe na desigualdade ou não? Ou mantém? Mantém. Perfeito. E por que mantém? Bom, lembre que dividir por um número é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dele. Quem é o inverso do 10? O inverso do 10 é o 0,1, ou é o 1 dividido por 10. Né? Quando eu divido por 10, eu na verdade estou multiplicando por 0,1, né? Ou por 1 dividido por 10. Então, e 1 dividido por 10, 0,1 é um número positivo. Eu estou multiplicando dos dois lados por um número positivo. Se eu estou multiplicando por um número positivo, a desigualdade se mantém. Ok? Legal. Então, chegamos aqui. Agora, a razão de termos dividido os dois lados por 10 era justamente para nos livrarmos desse 10 ali em cima. E o que a gente vai ter agora, deixa eu ver se cabe mais uma linha, acho que cabe.
a gente vai ter, então, agora é módulo de 4x menos 8 menor do que 1/10. Menor do que 1/10. Certo, gente? Tudo bem? Concorda, então, comigo que dizer isso aqui, melhor, resolver essa inequação é a mesma coisa que resolver essa inequação? Concordam que é a mesma coisa? Legal. Agora, o que parece mais assim, razoável de se resolver? Essa primeira ou essa que a gente acabou de chegar? A primeira ou a segunda? Que vocês se sentem mais à vontade de fazer? A de cima ou de baixo? De baixo, né? A segunda. Inclusive porque a gente tem, né, ferramentas para fazer isso. Mas eu não quero aqui apelar para, né, isso aqui, talvez alguns já conheçam. Ah, quando é isso aqui menor, não sei o que, tem a regrinha que diz não sei o que. Eu não quero falar de regrinha aqui, tá? Tô assumindo que a gente não conhece nada. A única coisa que a gente tem é módulo é distância do cara até o zero, só, tá? E a partir disso, a gente vai tentar descobrir quais são os valores de x que resolvem essa equação, tá bom? Então, se concordamos com isso aqui, eu vou me livrar disso tudo e vou manter só a última coisa que a gente obteve, e é ela que a gente vai tentar resolver. Ok. Então, a gente quer resolver, que eu vou deixar por hora só guardadinho aqui, ó, módulo de 4x menos 8 menor do que 1 dividido por 10. Por enquanto eu vou deixar isso guardadinho. Antes de resolver isso, a gente ainda vai considerar um outro aspecto aqui. Eu vou olhar aqui para a nossa reta numérica de novo. Aqui está o zero. Tá o zero. Aqui eu vou colocar o número 1/10. Não por nada, é só por ser o número que está aparecendo ali, tá? Isso. Tudo bem? Se ali é o número 1/10, então o número menos 1/10 estará aqui. Ok? E agora, o que eu quero fazer, o que eu quero pensar com vocês aqui é o seguinte. Eu não vou usar o nome x para variável, porque ele já está sendo usado aqui, tá? Eu vou usar um outro nome. Posso usar z para representar essa minha outra variável. Então, faz de conta que aqui nessa linha reta aqui, o nome da variável que eu estou colocando nela é a variável z. Tá bom? É só porque eu não quero usar o mesmo nome x para não confundir aqui as coisas. Ok? Então, o problema que eu quero resolver aqui é outro. Bem que o Victor colocou alguma pergunta. Victor, professor, só a termos de atualização. Minha dúvida já está sanada e tenho um compromisso agora às 15h30. Tranquilo, Victor. Fique em paz. Tá? Eu vou concluir aqui, mas fica tranquilo. E que bom que a dúvida já está resolvida. Beleza? Ok. Então, suponha que agora o nosso problema, esquece esse, tá? O nosso problema agora é resolver esse aqui. Tá ok? É esse o problema que eu quero resolver. Porque se vocês olharem bem, na verdade, para resolver esse, a gente precisa resolver esse aqui primeiro. Então é isso que eu estou fazendo. Tá? Depois que eu resolver esse, aí eu vou me preocupar com aquele lá. Bom, agora a gente precisa entender o que é isso, né? O que eu estou perguntando aqui.
dizer, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Essa é a pergunta, certo? De novo, lembra? Então, a pergunta aqui é, onde eu posso colocar o z, onde eu posso desenhar o meu z aqui nessa reta, de modo que isso seja verdadeiro. Então, vamos lembrar, o que é módulo de z? O que é o módulo de z? Como a gente já falou aí, vocês mesmos me falaram, módulo de z é a distância desse z até o zero. Módulo de um número é a distância do número até o zero. Tá? É isso que eu quero que fique para vocês quando falarmos de módulo. Conceito de módulo, distância até o zero. Ok? Aquela história de x se é x marca zero, menos x marca zero, isso daí é desdobramento técnico. A síntese do conceito é distância até o zero, tá? Então, o que a gente está perguntando aqui é, quais são os pontos nessa reta cuja variável está sendo representada pela letra z, tais que a distância até o zero é menor do que 1/10? Essa é a pergunta, tá bom? Agora, vamos lá. Eu desenhei aqui 2 pontos, o 1/10 e o menos 1/10. Por quê? Respondam para mim, qual é a distância de 1/10 até 0? Qual é a distância de 1/10 até 0? 1/10. E qual é a distância de menos 1/10 até 0? Também 1/10. Né? Então, eu sei que a distância desse ponto até o 0 é 1/10, e eu também sei que a distância desse ponto até o 0 é 1/10. Eu quero todos os pontos tais que a distância até o 0 seja menor do que 1/10. A pergunta é, em que parte da reta esses pontos vão poder passear? Eu sei que essa distância é 1/10, e eu sei que essa também é 1/10. Para que a distância seja menor que 1/10, ele vai ter que estar onde? Né? Então, ele vai poder estar aqui? Z pode estar aqui? Esse Z satisfaz essa condição? Não, né? Porque essa distância é obviamente maior do que essa, que é 1/10. Da mesma forma, se o Z estiver aqui, ele também tem como distância um número maior do que 1/10. Então ele não pode estar para lá. Bom, acho que conseguimos já enxergar onde é que esse número vai ter que passear. Esse número ele pode passear dentro desse intervalo. Qualquer ponto aqui, qualquer ponto que esteja entre menos 1/10 e 1/10, a distância vai ser menor do que 1/10. Se eu colocar ele do lado de cá também, ó. A distância aqui é agora menor, essa distância é menor do que essa, que é 1/10 também. Ou seja, quem são os pontos tais que a distância até 1/10, tais que a distância até o zero é menor do que 1/10? Quem são esses pontos? Aqui tem várias formas da gente representar isso. Né? Eu posso escrever verbalmente assim, ó. São os números z que estão entre menos 1/10 e 1/10. São os números que estão entre menos 1/10 e 1/10. Ou ainda, eu posso escrever assim. São todos os z's pertencentes ao intervalo menos 1/10 e 1/10. Não sei se todos vocês já viram essa notação aqui para intervalo, né? Um colchete virado ao contrário. Isso aqui significa que a gente está falando de um intervalo, mas a gente está excluindo o extremo. E por que eu estou excluindo o extremo? Porque eu quero saber os valores de z tais que a distância até o zero é menor do que 1/10. Eu não estou incluindo a distância igual a 1/10. Por isso eu tenho que colocar os extremos de fora.
Concordam que é a mesma coisa? Que os números que satisfazem essa condição são os números que estão entre menos um décimo e um décimo, que é a mesma coisa que os números que estão no intervalo aberto, menos 1/10, 1/10, ou ainda, uma outra forma que a gente usa bastante também para representar isso é assim, ó. Dizer que o z tem que estar aqui dentro, para essa desigualdade ser verdadeira, significa dizer que menos 1/10 deve ser menor do que z, que por sua vez deve ser menor do que 1/10. A gente aproveita para usar, escrever numa desigualdade só e repetir, né? Então, menos 1/10 menor que z, e z, por sua vez, menor do que 1/10. Esteban está perguntando se pode usar o parênteses. Pode, tá? Isso daqui é assim, ou menos 1/10, 1/10. Né? Pode usar parênteses, a gente usa bastante também, né? Usar assim, a gente só tem que tomar o cuidado, porque em alguns contextos a gente usa exatamente essa notação para par ordenado, tá bom? Mas, entendendo qual é o contexto que a gente está falando, a gente pode usar parênteses ao invés de colchete invertido, para representar intervalo aberto. Ok? Essa aqui é a forma que a gente vai mais usualmente escrever, né? Isso aqui, a gente está juntando duas desigualdades em uma só. Isso aqui seria dizer assim, o z tem que ser maior que menos 1/10 e também tem que ser menor do que 1/10. Seriam duas desigualdades que a gente escreve de maneira enxuta em uma só, né? Como é algo que é um intervalo, né? Dá para a gente escrever dessa forma. Tudo bem, gente? Bom, então, a gente já sabe quais são os valores de z que respondem a essa pergunta, que estão a uma distância de 0 menor do que 1/10. Agora, qual vai ser o nosso trabalho? No lugar do z, eu vou colocar aquela expressão que a gente está tentando descobrir para quais valores de x a desigualdade vai ser satisfeita. Ó. A gente vai pegar agora nessa expressão aqui, ó, e esse camarada aqui dentro do módulo, esse aqui vai ser o nosso z. Esse vai ser o nosso z. Então, eu vou só apagar tudo isso daqui. E escrever só a última coisa também, que é a forma que a gente vai escolher para representar isso aqui, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que menos 1/10 menor do que z menor do que 1/10. Né? E aí, portanto, agora a gente volta lá para a nossa desigualdade. Então, vamos lá. Eu quero saber quando que módulo de 4x menos 8 é menor do que 1/10. Isso vai acontecer quando? Você consegue enxergar que isso é a mesma coisa que isso, chamando essa quantidade toda aqui de z? Conseguem ver isso? Então, imagina que isso é z. Então, eu estou perguntando quando que a distância de z até o zero é menor que 1/10. Essa pergunta já foi respondida ali. Né? Foi aquela, né, a gente pensou geometricamente para tentar responder isso. Então, isso aqui acontece quando o z, que nesse caso é 4x menos 8, estiver entre menos 1/10 e 1/10. Menos 1/10 menor do que z, que nesse caso é 4x menos 8, menor do que 1/10. Agora um bom momento para dar uma paradinha e perguntar como vocês estão até aqui. Caminhando bem? Tudo tranquilo? Tudo certo? Beleza. Alguém passou por alguma passagem aqui que ficou um pouco nebulosa e gostaria de trabalhar um pouco melhor nela? Não? Legal. Então,
Então, estamos indo bem até aqui. Beleza. Tranquilândia, perfeito, então, hein? Onde poderíamos morar todos, né? Legal. Tá, só que aqui ainda não é a resposta final que a gente quer. A gente quer assim, ó. A pergunta era, como deve ser o X, aonde o X deve morar para que aquela desigualdade lá no começo seja verdadeira. Aqui eu já descobri que para aquela desigualdade ser verdadeira, o 4x menos 8 tem que estar entre menos 1/10 e 1/10. Certo? A pergunta agora é, e o x, né? Para que isso aconteça, o que tem que acontecer com o x? Bom, agora o que a gente faz no popular, né, é isolar o x aqui no meio. Aí, assim, no fundo, o que a gente vai fazer aqui é resolver duas desigualdades, né? É 4x menos 8 maior do que menos 1/10, 4x menos 8 menor do que 1/10, e depois a gente tem que interseccionar as duas coisas. Pegar o que está em comum nas soluções das duas desigualdades. Mas eu vou fazer aqui as duas ao mesmo tempo, tá bom? Aproveitar que a gente está usando essa notação que nos permite representar as duas desigualdades numa única expressão, eu vou fazer isso das duas juntas, tá? E aqui, bom, eu tenho aqui 4x menos 8. Meu objetivo é deixar aqui no centro apenas x. Então, eu tenho que me livrar desse menos 8, que está somando nessa expressão, e eu tenho que me livrar desse 4 que está multiplicando. Como é que a gente faz para se livrar disso? Aí é aquela brincadeira de usar as operações inversas para poder eliminar o que está lá. Por exemplo, se eu quero eliminar um menos 8, que tipo de operação eu vou ter que fazer aqui? Que tipo de operação eu vou ter que usar para eliminar o menos 8 aqui no meio? O que eu vou ter que fazer nessa desigualdade? O que a gente vai precisar fazer? Vai ter que somar. Soma 8. Exatamente. Eu vou somar 8, só que eu vou somar 8 onde aqui? Esse que é o ponto. Eu tenho que somar 8 em todas as parcelas dessa desigualdade. São 3, né? Eu tenho aqui uma quantidade, aqui outra e aqui outra. O que eu vou fazer é somar 8 aqui, aqui e aqui. E aí, assim, se eu tenho uma quantidade menor do que outra, que por sua vez é menor do que uma terceira, se eu somar uma mesma coisa nas três, as duas desigualdades se mantêm. Isso aqui, ok. Né? Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou fazer, então, menos 1/10 mais 8 menor do que 4x menos 8 mais 8 menor do que 1/10 mais 8. Né? E aí aqui a gente tem, né, um belo de um cancelamento, e o pessoal que é bom de conta, que não sou eu, pode dizer para a gente quanto que é 8 menos 1/10? 8 menos 1/10. 79/10. Boa, obrigado. 79/10. Menor do que 4x, menor e 8 mais 1/10. Deve ser 81, né? 81/10. Obrigado, gente. 81 dividido por 10. Beleza. Agora eu vou me livrar do 4, né? E para se livrar do 4, a gente divide todo mundo por 4, né? Ou multiplica por 1/4 todo mundo. Então eu vou multiplicar por 1/4 aqui, multiplicar por 1/4 aqui, e multiplicar por 1/4 aqui. Como eu estou multiplicando por algo que é positivo, eu não mexo nas desigualdades, continua menor, né? E o resultado que a gente vai encontrar, que eu vou só apagar essa linha e reescrever, porque não vai caber aqui,
O resultado vai ficar assim, ó. Então, no fim das contas, a gente vai ter 79 dividido por 40 menor do que aí é 1/4 vezes 4x, vai dar x, menor do que 81 dividido por 40. Mas aí, aqui a gente não pode esquecer, se a gente parar para pensar, o 2 está aqui dentro desse intervalo. O 2 é a mesma coisa que 80 dividido por 40, que está aqui, né? Então a gente tem que colocar ó, x diferente de 2, porque era a nossa condição de existência que a gente tinha estabelecido lá antes de começar a resolver o exercício. Né? Então, resumindo, quais são os valores de x para os quais a desigualdade 1 dividido por módulo de 4x menos 8 maior do que 10 seja verdadeira? Resposta. Todos os valores de x que estiverem entre 79 sobre 40 e 81 sobre 40 e que também sejam diferentes de 2, porque x não pode ser 2, senão a expressão não tem sentido. E aí, gente? Ficou claro? O que vocês me dizem? Sim? Alguém ficou com alguma dúvida pontual nisso, ou né, em alguma coisa assim? Eu queria só aproveitar, deixa, né? Bom, acho que posso apagar, né? Aproveitar aqui a deixa para fazer a seguinte observação. Eu não vou resolver isso agora, a gente até pode trabalhar em algum problema assim, uma outra oportunidade, mas se a gente tem uma desigualdade desse tipo, ó, por exemplo, 2x mais 1, 2x mais 1 dividido por x menos 3 menor do que, sei lá, 4. Qualquer coisa. Suponho que a gente queira, né, você se depara aí com uma equação desse tipo. Então, a gente tem uma expressão algébrica, né, que envolve um quociente de duas expressões que envolvem a variável. Então, em cima eu tenho 2x mais 1, embaixo eu tenho x menos 3. Quero saber quando que isso é menor do que 4. O que normalmente a gente faz quando a gente se depara com uma inequação desse tipo? Né? Não sei se é o caso de vocês, se já fizeram isso alguma vez, mas normalmente, na hora de resolver isso, aliás, o que a gente fez para resolver o anterior. A gente tem um quociente, a gente quer se livrar desse denominador. A gente não gosta de trabalhar com desigualdade que envolvam esse tipo de coisa. Então, que a gente olha para isso e pensa, não, beleza, vamos fazer o seguinte, eu multiplico por x menos 3 dos dois lados, né, que vai ter como efeito, basicamente, aquela coisa, né, do tá dividindo, passa multiplicando, né? Então, isso aqui vai ficar 2x mais 1 menor do que 4 vezes, deixa eu ver se está cabendo aqui, tá, né? 4 vezes x menos 3. Certo? E aí, olha que beleza que ficou, né? Agora você passa esse cara para lá, joga para cá, quem você quiser, e você vai resolver a desigualdade. Muito simples, né? Tem problema isso daqui? Professor, Oi. poderia explicar de novo? O que eu fiz aqui? Isso. Essencialmente o que eu fiz foi, eu multipliquei por x menos 3 dos dois lados. Aí, quando eu multipliquei por x menos 3 aqui, eu cancelei com o que estava embaixo. Ó. Então, ficou só o que estava em cima. E como eu multipliquei do lado de cá também, ele apareceu aqui.
certo? Certo, certo. O que eu estou perguntando é, essa aqui é uma forma aceitável, ok, correta, de resolver essa desigualdade? Professor, eu posso fazer diferente? Se eu fosse resolver essa equação, eu somaria menos 4 de ambos os lados. Évila, você não só pode, como você deve, né? Isso aqui que eu fiz, deixa eu já aproveitar, né? E fazer um grande X aqui, assim. Isso não pode ser feito. E por que que não? O que que eu fiz daqui para cá? Eu multipliquei essa desigualdade por uma mesma quantidade. No caso, a quantidade era x menos 3. Agora, quando eu multiplico uma desigualdade por uma mesma quantidade, a desigualdade se mantém sempre? Ela se mantém sempre? É aquela discussão que a gente fez agora há pouco, né? Não. Ela só se mantém quando a quantidade que você está multiplicando é positiva. Se a quantidade que você estiver multiplicando for negativa, então a desigualdade vai inverter. E qual que é o problema aqui? O problema é, a gente conhece qual é o sinal de x menos 3? A princípio, eu posso dizer qual é o sinal de x menos 3? Não. Porque o x pode variar na reta inteira. Eu não sei onde ele está. Dependendo de onde ele estiver, o x menos 3 vai ser positivo. E dependendo de onde ele estiver, o x menos 3 vai ser negativo. Então, eu não sei dizer, naquela desigualdade que eu tinha colocado aqui, eu não sei dizer se isso aqui mantém, continua menor, ou inverte e vira maior. Porque eu não conheço o sinal do x menos 3. A hora que eu faço isso, eu estou pressupondo que o x menos 3 é positivo, e ele pode não ser, e isso vai me conduzir a uma resposta errada. Ficou claro isso para vocês? É importantíssimo isso, gente, porque isso aqui a gente vê acontecendo aos milhares, tá? O que a Évila disse pra gente? Falou assim, olha, isso aí você está equivocado nisso que você está falando. A forma correta de resolver isso é faça esse lado direito virar zero. E como é que você faz esse lado direito virar zero? Você subtrai o que está ali, né? Então, subtrai 4 dos dois lados. A hora que você subtrai 4 dos dois lados, isso aqui vai ficar assim, ó, 2x mais 1 dividido por x menos 3, menos 4, menor do que zero. Que vai ficar 4 menos 4 do lado direito e vai ficar zero. Essa parte aqui, ó, a gente pode fazer um MMC aqui, né? Essencialmente seria multiplicar e dividir esse 4 por x menos 3, o denominador vai ficar comum, e a gente soma. A hora que a gente fizer isso, a gente vai ter uma expressão aqui, vou até escrever, ver se eu consigo escrever ela certo. Vai ficar 2x mais 1 menos 4x mais 3 vezes 4, 12, dividido por x menos 3. Só fiz MMC aqui, tá? E aí, essa expressão de cima vai ficar menos 2x mais 13. Então, aqui vai ficar menos 2x mais 13. Aqui o valor não importa, tá? É só o princípio que eu quero ilustrar para vocês. E aí, a hora que eu cheguei para uma expressão assim, continua sendo um quociente, e não tem problema, mas a diferença é que aqui agora é 0 e não 4. Se aqui agora é 0, aqui eu estou falando de sinal. A pergunta aqui agora é, quando essa expressão será negativa? E aí, como é que a gente faz isso? Eu olho para a expressão de cima e pergunto, quando essa expressão é positiva e quando essa expressão é negativa? E aí não é difícil dizer, porque é uma função linear, é uma função afim, né? É uma reta. Então, isso daí vai ter um ponto onde essa expressão dá zero, de um lado vai ser positivo, do outro vai ser negativo. A mesma coisa embaixo. E aí, eu sei onde aqui é positivo, eu sei onde aqui é negativo. Quando que essa expressão inteira vai ser negativa? Aí a gente faz aquela regrinha de sinais, jogo de sinais, né?
Quando em cima for negativo e embaixo for positivo, aí a expressão vai dar negativa, porque é menos com mais com menos, né? Quando em cima for agora negativo e embaixo positivo, vai ser negativo também, né? Quando ambas forem negativas ou quando ambas forem positivas, aí vai ficar positivo, aí eu não quero, certo? Mas aí aqui é fazer estudo de sinal a partir de agora. Então, esse é o caminho ok. O anterior que eu estava fazendo não funciona por causa desse problema que eu falei para vocês. Por que esse problema não apareceu no exercício que a gente resolveu aqui, ó? Porque tinha um módulo. O módulo não deixa dúvida quanto ao sinal. Se tem módulo, é positivo e pronto. Tá bom, gente? Queria só aproveitar para dar esse toque aí para vocês. A Rafaela tinha perguntado, professor, onde você vai disponibilizar essa aula? Essa aula, a hora que terminar aqui, eu vou salvar, isso vai me gerar, o Google aqui vai me gerar um link, aí esse link eu vou enviar para vocês lá pelo Ava, tá bom? Então vocês vão ter o link, aí quiser assistir, é só clicar no link da aula que ela vai estar lá. Gustavo, o módulo de 4x-8 não poderia ser menos 4x-8? Poderia, Gustavo. Na verdade, o módulo de 4x-8, ele é menos 4x-8 quando essa expressão for negativa. Porque o menos, lembra, o menos não faz ficar negativo. O menos vai captar o oposto daquilo. Então, se a coisa de dentro é negativa, pôr um menos na frente, está falando do oposto de algo negativo, que por sua vez é positivo. Tá bom? Então, é essa coisa que eu falei para vocês que às vezes dá um nozinho mesmo, tá? Mas módulo é sempre uma coisa positiva. Às vezes, para fazer a coisa ficar positiva, eu preciso pôr um menos na frente. Porque quando eu pego uma quantidade negativa, principalmente quando ela é expressa algebricamente, eu não enxergo o número ali, a forma de pegar essa quantidade negativa e fazer virar positiva é colocar um menos na frente. Porque colocar um menos na frente significa olhar para o oposto dela, que está lá do outro lado. Tudo bem? Não sei se era essa a sua pergunta, se ficou respondida. Murilo, o porquê deu 13 ali? Murilo, eu posso ter errado, tá? Eu erro em conta o tempo todo. Mas o que eu fiz aqui foi fazer... a expressão que a gente tinha era assim, ó. Vou apagar essa daqui. A expressão era assim, 2x mais 1 dividido por x menos 3 menos 4. Era isso aqui. Né? Aí o que eu fiz foi, aqui, para poder ficar com o mesmo denominador, um denominador comum, né? Eu multiplico e divido por x menos 3. Certo? Como ficou com o mesmo denominador, a gente pode pensar nisso como uma fração em que no numerador tem essa expressão de cima, e no denominador, esse denominador que é comum a ambos. Portanto, isso aqui ficaria assim. Todo mundo embaixo, em cima de uma mesma barrinha, e embaixo x menos 3. Ok? E aí, eu fiz a conta lá em cima, que eu posso ter errado, como eu falei. Então, vai ficar 2x mais 1 menos, então vou distribuir esse menos 4, né? Ele está multiplicando uma diferença ali, então vai ficar menos 4x menos 4 vezes menos 3. Menos 4 vezes menos 3 dá mais 12, né? Dividido por x menos 3. Então, aqui 2x menos 4x vai dar o menos 2x. E esse mais 1 com esse mais 12 vai dar o mais 13 que apareceu lá. Então, acho que estava ok mesmo. Tudo bem? Entendeu de onde veio o 13 lá? Beleza. Legal. Bom, era isso. Alguém tem mais alguma pergunta, assim, que eu consiga responder aqui rapidinho, antes da gente encerrar por hoje? Tá com dúvida, Yasmin está com dúvida em questão de função exponencial? Beleza, Yasmin, se você quiser formular a sua dúvida e colocar lá no fórum de dúvidas, legal, que eu já posso ir
e pensando na sua pergunta, e já preparar a nossa próxima aula de dúvidas baseada nisso, ou, se você preferir, deixar no nosso próximo encontro para trazer a sua dúvida, também pode ser, tá? Mas se você quiser formular e já colocar lá, que aí a gente já sabe. João Pedro tem dúvida no conceito de número irracional. Legal. João, como é que a gente entende o conceito de número irracional? Aliás, até aproveitar aqui para... Já tenho falado bastante, né, para vocês sobre isso, mas vocês sabem dessas lives que eu estou fazendo, minha ideia é fazer sempre às quintas-feiras, às 9h. Semana passada eu fiz uma mais assim de introdução, tratando um pouco da problemática, né, de quando a gente entra no ensino superior, fazer um curso de exatas e a gente apanha da matemática, né? E a partir de agora, a partir da que eu vou fazer amanhã, até já aproveito para chamar vocês, amanhã às 9h, eu vou começar, e o tema vai ser o surgimento do conceito de número natural. Então, essa primeira eu vou falar de número natural, talvez eu puxe um pouquinho para o número inteiro também. Depois, posteriormente, eu provavelmente na semana que vem, eu vou falar um pouco da gênese do conceito de número racional, por que ele aparece, ele é resposta a que tipo de problemas, né, da sociedade, e aí, nesse contexto, depois, uma live seguinte seria para a gente tratar do número irracional, mas é para a gente entender que o número irracional, ele não é, assim, intuitivo, do ponto de vista de, assim, olha, teve algum problema que o homem precisou resolver, que para resolver ele precisou do número irracional. Na verdade, o número irracional, ele foi uma pedra no sapato da matemática, por muitos anos, séculos até. E eu quero contextualizar isso direitinho e colocar lá organizado nas lives, para ir trabalhando esses assuntos e fazer meio que um pré-cálculo mesmo, entender um pouco da estrutura do número real, partindo assim bem dos princípios mesmo, para depois eu tratar também nesse contexto das lives lá, o conceito de função, também resgatando as suas bases históricas, e depois ir particularizando nas diversas funções elementares que a gente conhece, que a gente vê. Então esse é meu plano lá, né? Lá eu pretendo fazer assim mais estruturado, aqui a minha ideia é fazer mais informal mesmo, e a gente já ir discutindo, então, até a Yasmin me perguntou assim, só que o assunto é função exponencial, não tem problema nenhum, a gente pode passear por quaisquer assuntos que vocês queiram aqui dentro desse contexto, mas eu queria só adiantar isso, porque o meu plano é fazer uma dessas lives, que depois vão ficar gravadas lá, tudo lá no YouTube, para quem quiser ver depois, para tratar exatamente do conceito de número irracional, viu? Mas, assim, só para encurtar, assim, bem rapidinho, por muitos séculos, pelo menos aí uns 200 anos, os matemáticos gregos, que foram quem começaram, assim, a estruturar a matemática em consciência, eles achavam que na reta só existiam números racionais. Então, assim, para a gente entender o conceito de número irracional, na verdade, a gente entende o conceito de número racional primeiro. Entendi o que é racional, entendi o conceito, entendi o porquê que ele serviu. E aí a gente vai chegar num ponto em que, de repente, eles se depararam com um ponto da reta que não podia ser correspondido a nenhum número racional. E aí, para suprir essa dificuldade, esse mal-estar que se criou dentro da matemática, de, tem ponto na reta que não é número racional. Para eles, número racional era número. Não existe mais número que não seja número racional. E aí, nesse sentido, eles se depararam com um problemaço, assim. Tem um ponto na reta que não é número. Mas aí não fazia sentido. Todo ponto da reta tem que ser número. Até que se chegou à conclusão de que, olha, tem pontos na reta que não são números racionais. E aí a esses nós vamos chamar de irracionais. Mas o tratamento do irracional é nesse sentido meio excludente, assim. Quem são os irracionais? São aqueles carinhas incômodos que não são racionais. Entendê-los não é muito fácil, tá? Mas a gente vai trabalhar isso para tentar deixar isso o mais palatável possível para vocês. Tá bem? Então, a dúvida da Yasmin
Yasmin, não sei se você me ouviu, se você está por aí ainda, mas faça isso, tá? Ou coloque lá no fórum de dúvidas sua dúvida, ou traz no próximo encontro. A gente pode começar com a sua dúvida. E a do João Pedro, então, dei aqui um pequeno spoilerzinho, mas eu vou trabalhar isso, vou dedicar uma live inteira só para esse assunto, tá bom? Ok, e é isso aí, gente. Obrigado pela presença de vocês aqui, pela paciência. Eu que agradeço, Beatriz. Muito, muito obrigado. Muito bom receber o feedback de vocês. Como eu falei na mensagem, assim, isso é algo que eu faço, claro, pensando em vocês primeiro, assim, vocês são a razão aqui de ser dos esforços que eu estou fazendo, mas também por mim, assim, ter esse contato aqui, para mim, é muito importante, muito significativo, ainda que seja assim, né, virtual. Alguns de vocês ainda vejo aqui, outros eu só conheço a forma de vocês digitarem, né, mas é muito bom para mim ter esse contato com vocês, tá bom? Que bom que tá ajudando aí, tá colaborando, e semana que vem a gente marca mais uma, tá? Vou ver se eu conseguir estruturar meus horários aqui, eu vou tentar manter esse horário de quarta às 2, tá? Mas se precisar de qualquer alteração, eu aviso vocês. E aí, de quinta às 9, a live lá no Instagram. Beleza, então? Tudo certo? Até mais, então. Abraços a todos e todas, e até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.